Bom, meus amigos, hoje nós temos um acompanhamento no violino nesse vídeo. Mas eu gostaria de ler uma publicação oficial da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias sobre a relação da Igreja entre a maçonaria e as investiduras do templo. Vamos lá. É um artigo esclarecedor que a Igreja fez devido às muitas dúvidas e perguntas a respeito qual a relação da Igreja com a maçonaria. O texto está publicado na seção Tópicos do Evangelho do site lds.org. Diz assim: a maçonaria é uma organização fraternal que se desenvolveu a partir de centenárias associações comerciais europeias. Os maçons livres, ou maçons, se reuniam em lojas. Vocês sabiam? Os maçons se reuniam em lojas nas quais reencenavam. Nessas lojas, eles reencenavam ritualmente uma história baseada no relato bíblico de um homem chamado Irão, a quem Salomão encarregou de trabalhar no templo de Jerusalém. É uma encenação. Durante a reencenação, os maçons avançam em graus, usando apertos de mão, palavras-chave e roupas especiais. Nos rituais maçônicos, os maçons se comprometem a ser dignos de confiança e leais a seus irmãos maçônicos. Além de participar desses rituais, os maçons se reúnem socialmente, participam de atividades de edificação da comunidade que eles vivem e fazem contribuições de caridade para o quê? Para várias causas que eles abraçam. Alguns dos antigos santos dos últimos dias eram maçons. Heber C. Kimball, Hyrum Smith, irmão do profeta, e outros pertenciam a lojas maçônicas na década de 1820. E José Smith se filiou à fraternidade em março de 1842 em Nauvoo, Illinois. Pouco depois de se tornar maçom, José Smith apresentou a investidura do templo. Existem algumas semelhanças entre as cerimônias maçônicas e a investidura, mas há também diferenças marcantes em seu conteúdo e sua intenção. Vamos entender um pouco a história da maçonaria. Não existe documentos maçônicos, não existe, antes de por volta do ano 1400. Os registros mais antigos contam uma história da maçonaria que se originou na época do Velho Testamento. As mais antigas atas sobreviventes das lojas maçônicas datam de por volta de 1600 e indicam que a organização se preocupava principalmente com a regulamentação da profissão de pedreiro. Atas posteriores mostram que as lojas foram gradualmente sendo dominadas por homens que não eram pedreiros. Esses membros transformaram a organização de uma associação comercial em uma fraternidade. Os maçons contam a história de como seus antigos antepassados aprenderam a profissão de pedreiro, usando-a para construir o templo de Salomão e proteger o local do templo, mantendo o conhecimento de sua arte como um segredo muito bem guardado. Na época de José Smith, os limites entre a antiga história da maçonaria europeia e os mitos e as tradições de sua fundação já há muito tinham se tornado pouco nítidos. Os rituais da maçonaria parecem ter se originado no início da Idade Moderna na Europa. Tudo indica que sim. Alguns aspectos dessas cerimônias se assemelham aos ritos religiosos de muitas culturas, tanto antigas quanto modernas.
Sabiam? A popularidade da maçonaria atingiu seu auge nos Estados Unidos entre os anos de 1790 e 1826. Importantes fundadores americanos como George Washington, Benjamin Franklin eram maçons. E políticos bem conhecidos como Andrew Jackson e Harry Clay participaram posteriormente da fraternidade. Mesmo assim, alguns americanos da época de José Smith ficavam preocupados com a natureza secreta e exclusivista da maçonaria, muitos. Esses antimaçons, entre aspas, formaram sociedades, publicaram jornais e por algum tempo organizaram um partido político nacional. Vocês sabiam que existiu membros da igreja no meio disso? Apesar desse movimento, as sociedades secretas como os maçons floresceram nos Estados Unidos e foram estabelecidas lojas maçônicas na maioria das grandes comunidades. E em Nauvoo, vamos ver em Nauvoo. Em dezembro de 1841, 18 maçons mormons, santos dos últimos dias, organizaram uma loja em Nauvoo. José Smith e 40 outros pediram para se tornar membros no dia seguinte. Em 15 de março de 1842, o grão-mestre maçom de Illinois, Abraham Jonas, concedeu uma dispensação para a organização da loja de Nauvoo. Instalou seus escritórios e iniciou José Smith e Sidney Rigdon no grau de aprendiz iniciante, no salão que ficava no andar superior da loja de tijolos vermelhos de José Smith. No dia seguinte, Abraham Jonas passou Joseph e Sidney pelo grau de companheiro maçom e os elevou ao grau de mestre maçom. As fontes históricas não explicam os motivos pelos quais José Smith se filiou aos maçons. Em muitas localidades na América Antiga, os mais importantes líderes governamentais eleitos eram maçons. Ao se filiar, José Smith pode ter presumido que ganharia uma rede de aliados que poderiam lhe dar acesso à influência política e à proteção contra a perseguição, que era muita perseguição que eles sofriam. Depois de ter sido traído por alguns de seus associados mais próximos no Missouri, José Smith pode ter considerado interessante a ênfase da maçonaria na confidencialidade e na lealdade, porque os maçons eram leais e confiáveis. Os maçons mormons também devem ter incentivado José Smith a solicitar a sua filiação. De qualquer modo, José Smith, como todos os maçons, deve ter feito juramento de que seu propósito ao se filiar na maçonaria era estritamente adquirir conhecimento e prestar serviço ao próximo. Muitos santos dos últimos dias se filiaram à loja de Nauvoo, que logo se tornou a maior loja do estado de Illinois. Esse rápido crescimento fez com que muitos maçons suspeitassem que os mormons dominariam a organização em Illinois. A princípio, a grande loja estadual deu continuidade à dispensação da loja de Nauvoo, dando-lhe tempo para corrigir irregularidades na sua admissão de novos membros. Mas, em outubro de 1843, ela retirou a dispensação. Então, quando Joseph e Harry Smith foram assassinados em Carthage, lembra do martírio em Carthage, em julho de 1844, os maçons mormons se sentiram ultrajados e traídos quando testemunhas observaram que havia maçons no meio da turba. Ao ouvir o relato de sua morte, alguns membros da igreja acreditaram que Joseph poderia ter invocado um pedido de ajuda maçônico em seus últimos momentos, aumentando ainda mais o sentimento
que os santos tiveram de terem sido traídos. As tensões entre os santos dos últimos dias e os maçons de Illinois e arredores continuaram a aumentar, e em outubro de 1844, a Grande Loja cortou todos os vínculos com a loja de Nauvoo e seus membros. Infelizmente. Os maçons de Nauvoo, porém, mantiveram a loja operante de modo independente até 1846, quando os santos partiram em massa de Illinois, do estado de Illinois. Depois de chegarem a Utah, na Grande Bacia, os santos dos últimos dias não estabeleceram novas lojas maçônicas. Mas qual a relação da maçonaria e a investidura do templo? Nós vamos ver isso no próximo vídeo sobre esse assunto.